Bem, amigos, bem-vindos a mais um vídeo técnico. Desde já agradeço pela participação de vocês, por assistirem a esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre configuração de histórias de SCSI com OpenFiler. Eu já falei sobre a configuração de histórias de open source com FreeNAS há um tempo atrás, ano passado. Tem esse vídeo no YouTube, tá? E hoje nós vamos falar do seu concorrente, que é o OpenFiler, uma solução gratuita. Você entra no site openfiler.com, baixa a ISO e faz a instalação em um computador, PC, ou em um servidor que você tenha de repente um servidor aí que não está sendo utilizado, que tem uma boa quantidade de discos, né? HDs SATA ou SAS, tanto faz. E você instala o OpenFiler e cria ali o teu storage open source, né? O teu storage para armazenamento de dados e às vezes até mesmo para armazenamento de máquinas virtuais não tão críticas, né? Que não requeira muito processo de leitura de disco, tá? Porque o OpenFiler, apesar de ser uma solução muito boa, o software é bem interessante, dá para você fazer configuração até mesmo de storage de Fibre Channel com ele, dá para você fazer cluster de storage, tá? Mas mesmo assim ele ainda não é um storage daqueles profissional, como os da HP, da IBM ou da Dell, que tem mais recursos, que tem um hardware mais robusto, que são feitos, né, que são fabricados para suportar grandes cargas de tráfego, né, de leitura e escrita. E o OpenFiler, nesse caso, por mais que o software seja bom, mas ele vai depender de um hardware, de uma máquina que muitas vezes é um PC montado. É isso? Então vamos fazer aqui a configuração. Vou mostrar a vocês como é que faz o processo de instalação e configuração do OpenFiler e atribuição de um aluno a SCSI para um servidor com Windows Server 2008, para ele fazer o armazenamento de seus dados nessa aluno entregue pelo OpenFiler. Pois bem, eu tenho aqui duas máquinas virtuais, no caso o meu Windows Server 2008, e esse cara vai se conectar ao volume do OpenFiler. Vou fazer a instalação agora, tá? Eu já tenho a ISO aqui, já baixei no site openfiler.com. Vou startar agora o OpenFiler e começar o processo de instalação. Vocês vão ver que o processo de instalação é bem simples, tranquilo. Para quem já instalou Linux, ou até mesmo para quem não instalou, vai ver que não tem mistério. É bem tranquilo de fazer a instalação do OpenFiler. Aqui é a tela inicial de instalação. Pressionamos Enter, ele vai começar todo o processo. E aí nós fazemos algumas configurações básicas do OpenFiler. Basicamente definir teclado e interface de rede. E em qual disco que o sistema operacional do OpenFiler vai ser instalado. Ok, processo aqui é a tela, né, de boas-vindas. Vamos passar para a próxima fase. Vou deixar o teclado em inglês mesmo. Se eu quiser colocar português brasileiro tem, mas deixar padrão. Ele está informando que vai formatar, né? Vai haver perda de dados nos discos que estão configurados na minha máquina virtual. E isso, como eu estou fazendo a instalação do zero, isso para mim não me preocupa. Então vou dizer que sim, que ele pode formatar todos os discos que estão presentes na máquina virtual. A instalação vai ser feita justamente no primeiro disco, que é um disco de 15 GB, esse aqui, tá? Então desmarca esses outros para que ele não faça acesso a esses outros discos, para não instalar nada, nenhuma partição de root, nem swap, nada desse tipo. Se você não desmarcar e ele usar esses discos para distribuir, por exemplo, as outras partições, vocês vão ter problema, porque, por exemplo, lá na frente, quando você for fazer a configuração do RAID de OpenFiler, esses discos não vão estar disponíveis. Ele não vai deixar você criar o RAID, porque ele vai entender que são discos de sistema. Então, esses discos têm que estar livres. Eu tenho aí, no caso, 4 discos de 100 GB, tá? E esses discos têm que estar livres para quando eu for fazer a configuração do meu RAID. Então, marquei só o primeiro de 15 GB e vou avançar. Confirmo,
vai ver perda de dados, ok, nenhum problema. Vou usar a primeira interface, né? Ele está dizendo que a interface vai pegar o IP do DHCP automático, né? Tem a segunda interface que no momento eu não vou configurar. Vou deixar como DHCP mesmo, tá? Depois eu fixo esse IP do OpenFile. Aconselho até que vocês façam isso, certo? Se você tem um DHCP na rede, deixa o teu OpenFile pegar esse IP, porque aí você vai precisar fazer o acesso a ele via browser. Depois que você fizer o acesso a ele via browser, você faz a configuração do IP manual. Avanço, vou escolher aqui meu time zone, vou colocar aqui, deixa eu ver, da região nordeste do Brasil, o que é que eu vou colocar, acho que se não me engano ele tem aqui disponível Fortaleza e Recife. Vou colocar aqui Recife, ok, avanço, vou definir aqui a senha do root, tá? Essa é a senha do root mesmo, do administrador superusuário, né? Do OpenFile, como todo Linux tem, certo? Só que esse root não é usado para a configuração do OpenFile lá no browser, tá? A configuração dos discos, configuração de interface de rede, configuração de rede, essas coisas, tá? Nem de configuração da target, SCSI, nada desse tipo. O root é um usuário administrativo para que você possa fazer manutenção do OpenFile, instalar pacotes de software se for necessário, instalar drivers, entre outras coisas, ok? Mas o administrador mesmo do OpenFile é outro, que vocês vão ver na hora que eu for fazer o login. Vou definir aqui a senha. Avanço. E agora é esperar ele fazer a instalação. Esse processo demora em torno de 5 minutos. É bem tranquilo. Um disco de 15 GB, ele formata rapidinho, instala rapidinho e está pronto para você fazer a configuração. Após concluir a instalação, ele vai pedir para você fazer o reboot. Você rebuta, né, restarta o OpenFile e ele vai reiniciar e vai ficar aí nessa tela aqui, tá? Na tela inicial. Algumas informações comerciais, onde se pode baixar o Administration Guide, tá? E aqui qual foi o IP que ele pegou. E no caso o meu DHCP forneceu para ele o 9.268.10.131 e a porta 446, que é a porta de administração do OpenFile. Se você quiser fazer login como root, você faz, certo? E aqui você pode fazer manutenção, você pode instalar pacotes, ou fazer qualquer outra configuração que possa ser possível fazer em servidores Linux, ok? Então a administração do OpenFile é bem tranquila para quem já tem intimidade com Linux, então não vai ter nenhum problema. Pois bem, vamos aqui acessar o console, né? O 9.268.10.131.446. Deixa eu entrar aqui. HTTPS, né? 192.168.10.31.446. Vamos aqui dizer que a gente confia, né? Adicionar a seção para confiar no certificado do OpenFile. Vou confirmar aqui a seção de segurança, né? Então, o usuário padrão, como eu tinha dito antes, é OpenFile, certo? E a senha é password, ok? Não esqueçam, esse é o usuário padrão do OpenFile, do storage, é OpenFile, tá? E a senha é password, tá? Do mesmo jeito que está aqui, certo? Com P minúsculo mesmo. Depois do que você logar, aí você pode alterar essa senha, pode criar novos usuários administrativos, pode aí, no caso, elevar a segurança do teu storage. Pois bem, aí depois de logar, ele está aqui algumas informações básicas do sistema, né? O hardware da máquina, informando quantos discos tem, tá? Aqui as partições de instalação, né? Partição de boot, de swap, informações sobre nome do host, IP,
tá? Entre outras coisas. Como eu disse antes, ele também pode ser usado como storage de Fibre Channel, tá? Para isso, lógico, você tem que ter um computador devidamente configurado com interface de Fibre Channel, ou então você instalar o OpenFiler no storage de Fibre Channel. Por exemplo, existem alguns storages da Supermicro que eles não vêm com sistema operacional. Então você pode instalar o OpenFiler e aí usar os recursos de Fibre Channel desse storage, né, o hardware, para configurar ali teu ambiente, configurar tua rede SAN, né? Mesma coisa com a SCSI. Eu já vi, por exemplo, storage de Supermicro com 10 teras de disco que não tinha sistema operacional nenhum, tá? E aí as opções que tinha era justamente a instalação do OpenFiler, assim como eu já vi storages com o próprio OpenFiler instalado também da Supermicro. Não sei dizer se existe storage de outras marcas onde você pode fazer isso, né? Porque normalmente storage da Dell, da HP, da IBM já vem com o seu próprio sistema operacional embutido, né? Desenvolvido pelo próprio fabricante. Pois bem, então temos aqui System, onde a gente pode ver o que? Na guia System a gente pode ver, a gente pode trocar o nome do host, tá? Posso dar um nome aqui a ele. Ok, faz aqui o update, né? Vai lá atualizar o nome. Eu posso, como eu disse antes, eu posso pegar minha interface de rede, configurar para que o seu IP seja um IP fixo, né? Então tiro daqui DHCP e coloco estático. Então eu posso alterar esse IP ou manter o IP que já existe. Vou manter o IP aqui que ele já pegou pelo DHCP. Só tem que tomar cuidado para ir lá no DHCP e tirar esse IP do range, né, do escopo, ou então reservar pro OpenFiler. Retornando aqui para interfaces de rede, o que é que mais que eu posso fazer? Sim, eu posso também configurar a segunda interface, como eu disse antes. Vou configurar essa segunda interface para ser a interface de comunicação entre storage e os servidores, tá? Essa primeira interface vai ser a interface de comunicação administrativa, o que eu estou fazendo agora, gerenciando ele via web, via browser. E essa segunda aqui vai ser onde os dados vão passar, tá? Onde o storage vai se comunicar com o servidor para armazenar os arquivos, ler esses arquivos, armazenar máquinas virtuais, certo? Enfim, é a comunicação da rede SAN aí, né? A rede SAN eu vou montar especificamente por essa interface para que não haja ali digamos, uma concorrência de broadcast na rede LAN com a rede SAN, tá? Ou seja, se eu configurasse essa primeira interface também para ser rede SAN, onde os servidores iriam se comunicar com o storage, então eu estaria passando pelos mesmos switches, pela mesma VLAN, dados, concorrência de leitura e escrita de dados, como também a comunicação com as outras máquinas da rede, parte de DHCP, DNS e os outros serviços que rodam na rede LAN. Então vamos separar. E essa interface aqui é ETH1, eu vou dar um IP a ela. Que vai ser 10.10.0.1, ok? Vou botar a máscara subrede de 24 bits. Pronto. Interface devidamente configurada, 10.10.0.1. Deixa só eu ver se o meu servidor, minha máquina com Windows Server consegue se comunicar com essa storage. Vamos fazer aqui o teste. 10.10.0.1, né? Então deixa eu ver qual IP que está configurado. 10.10.1.10. Deixa eu só trocar aqui, fica mais fácil trocar aqui, fica mais rápido. Ponto 1.1. Ok, já existe comunicação entre o Windows Server e o storage. Ok? Aqui em volumes eu não tenho nada.
não tenho nada configurado ainda, nós vamos configurar. Cluster, que seria para fazer um cluster entre dois ou mais open files, tá? Então eu posso ter um cluster de storage, tá? Com replicação de dados, ok? É bom vocês saberem disso. Como o vídeo ele é bem básico, voltado mais para a configuração do iSCSI, tá? da unidade iSCSI, sugiro que vocês acessem esse endereço, ok? Administration Guide openfile.com, e baixem o guia do administrador para que vocês possam pegar as configurações mais avançadas do OpenFile e ver o que vocês podem fazer mais com ele, ok? Só lembrando também que aqui insistem uns detalhes interessantes para mostrar para vocês, é que você pode, lógico, ajustar o setup, você pode ajustar o PS Manager, onde você pode, por exemplo, fazer a integração dele com sua unidade de UPS, tá? Ele suporta alguns UPS aqui, no caso da APC e da Belkin. Talvez as novas versões suportem mais modelos. Então, por exemplo, você pode configurar o OpenFile para que ele integrado a um UPS APC, quando tiver falta de energia, né, quando ocorrer a falta de energia, o UPS, por exemplo, desligar o storage automaticamente após X minutos, ok? Então existe essa integração aqui do OpenFile com soluções de UPS, no momento com essas soluções aqui, ok? Aqui shutdown reboot, notificação para que vocês possam configurar para ele mandar e-mail de notificação em relação a determinados alertas. Você pode configurar o alerta audível, né, onde ele vai dar um bip, ele vai dar algum sinal sonoro sobre problema de disco, ou algum problema com comunicação de rede, algum problema com hardware interno, ok? Então você pode também colocar aqui para quem que ele vai mandar e-mail e qual é o servidor de e-mails com quem ele vai se comunicar para mandar os seus alertas, ok? Aqui você fazer o update, você pode fazer a atualização do OpenFile, ok? Para as novas versões, basta clicar aqui e fazer esse update, ok? Ele vai fazer o update tranquilo, vai baixar a nova versão, instalar, você não vai ter perda de dados, tá? Não vai ter problemas também com o teu ambiente. Mas só para reforçar, é bom você fazer isso no final do expediente, né? Você desliga ali os teus servidores que têm acesso às LUNs do storage, faz isso no final do expediente para que você não tenha nenhuma surpresa, porque como ele vai fazer a atualização, provavelmente ele vai fazer reinicialização também, e aí para você não ter nenhum tipo de parada no teu ambiente. Backup Restore, onde você pode fazer o backup da configuração e restaurar. Depois do OpenFile todo pronto, você pode fazer o backup de toda a configuração, guardar esse arquivo de configuração, e se você precisar reinstalar o OpenFile, por qualquer motivo que seja, ao reinstalar, formatar, é só você subir, tá? Restaurar esse arquivo de configuração, que ele vai voltar ao estado anterior, ou seja, vai recriar o RAID, reconfigurar a placa de rede, reconfigurar sistemas de alerta, reconfigurar a comunicação com o PS, tudo que você configurou no OpenFile vai voltar ao estado anterior, quando você restaurar o arquivo de backup, ok? Então vamos agora para o que interessa. Eu venho aqui, por exemplo, em contas, só para adiantar aqui logo também, em contas você pode criar novas contas de usuário, você pode fazer a autenticação das contas de usuários com Active Directory, tá? Com LDAP, usar algum outro sistema que usa LDAP, com Active Directory para que você possa, por exemplo, configurar pastas, criar meios de compartilhamento por aqui pela guia Shares, onde você pode configurar pastas compartilhadas, respeitando as permissões atribuídas aos usuários através da Active Directory. Isso também é importante, ou seja, você pode usar o OpenFile como um file server, tá? Se você não quiser usá-lo como uma unidade iSCSI ou como storage um pouco mais profissional, você pode usar ele somente como um file server e colocar todos os seus arquivos dentro dele e configurar os compartilhamentos e, lógico, atribuir as permissões de acordo com os usuários da Active Directory, ok? E aqui é onde a gente compartilha, né, faz a configuração desses compartilhamentos aqui em Shares. No momento nós não temos nenhum, beleza? Então, vindo aqui em Services, eu vou habilitar aqui um serviço, tá? Tem vários serviços nele, vocês estão vendo aí, CIFS, NFS para compartilhamento de dados, HTTP, FTP, tá? Você pode usá-lo também para compartilhamento de dados via FTP. E no caso aqui eu vou usar o iSCSI Target. Eu vou habilitar o iSCSI Target, tá? Para mim configurar meu storage
como Storage as SCSI, e startar o serviço. Pronto, depois disso a gente parte para volumes e vamos fazer a configuração dos nossos volumes. Bom, chegando aqui em volumes não temos nada, então vamos criar um novo volume físico, tá? Create New Physical Volumes, clicando aqui. Vemos aí que temos 4 discos disponíveis, tá? 1, 2, 3, 4. Então vou pegar esse aqui, esse primeiro, de 100 GB. E vou dizer que esse primeiro disco vai ser uma partição primária e que vai ser do tipo RAID, né? RAID Array Number. Create. Ok? E está com status agora em uso. Aqui. Se eu quiser deletar, só vim aqui e deletar. Se eu quiser desfazer, de repente eu criei errado, ou criei com um tamanho errado, então eu posso deletar e fazer novamente. Então eu volto aqui para Block Device. Clico no segundo disco. E faço o mesmo esquema. Ok? Volto também para Block Devices. E vou para o terceiro disco. Agora, o último disco. Ok, se eu voltar lá em Block Devices, vou ver que todos os discos já estão devidamente configurados. Todos com a partição do tipo RAID, ok? Então clicamos aqui em Software RAID. E vamos configurar o nosso arranjo de discos, né? Eu tenho aqui as opções RAID 0, RAID 1, 5, 6 e 10. Vou usar RAID 5, né? Faixa de disco com paridade, tá? E vou usar esse disco, esse e esse disco.
Esse outro disco aqui, o último, vai ser o meu disco spare, ou seja, o disco de espera. O que é isso? O disco de spare, ou hot spare, é o disco que fica configurado, mas ele não faz parte do arranjo de discos. Ele só vai entrar em ação quando um desses discos é apresentar defeito. Então, quando um desses discos apresentar esse defeito, né, então automaticamente o OpenFile encaixa esse último disco que está com spare, substituindo o disco defeituoso, ok? Então ele vai regenera os dados que estavam no disco defeituoso, tá, para o disco de espera, e assim você não perde o seu arranjo de discos, você não tem problema com performance, e você pode em outro momento de manutenção desligar o teu storage, fazer a troca do disco e aí repor, no caso, remover o teu hot spare do arranjo de discos e fazer a reconfiguração do RAID com o outro disco, né, o disco novo que você adicionou. Isso sem perda de dados, sem ter que desfazer aluno. Ou então você mantém esse cara lá dentro, né, lá dentro do arranjo, e o novo disco que você adicionar passa a ser o hot spare, ok? Então eu vou adicionar aqui array. Ok? Então ele está mostrando que está com status de limpo, tá? E degraded, né? Ou seja, ele ainda não tá ativo. A sincronização ainda não começou, ok? Ele vai começar a sincronização. Se eu apertar aqui F5, eu acho que ele já vai mostrar o processo de sincronização inicializado. Pronto, ele está justamente recuperando, né? Ele está fazendo aí a sincronização dos discos. Aqui são os membros do arranjo de discos, tá? Em que status eles estão, ok? E quando ele terminar, todos vão estar como ativos. Então vamos esperar ele fazer esse sincronismo para então criarmos o volume que vai estar disponível para conexão dos servidores. Ok, após sincronizado podemos dar prosseguimento ao resto da configuração. Só alertando que, dependendo do tamanho dos discos que você estiver usando no seu equipamento e de quantos discos você está colocando como membros do RAID 5, então esse processo de sincronismo dos discos pode ter uma demora, pode demorar consideravelmente, ok? Então só fica aí a dica. Depois disso aqui, o que é que nós fazemos? Vamos aqui a SCSI Target, tá? Vamos aqui configurar uma nova Target SCSI. Eu vou dar um outro nome aqui, tá? Vou tirar esse OpenFile final, vou colocar aqui, eu vou adicionar uma Target chamada Windows, para dizer que essa Target SCSI, essa Target IQN vai pertencer ao meu servidor Windows Server. Pronto, depois de configurar a Target Windows, eu posso configurar os outros parâmetros. Normalmente eu deixo como padrão, certo? Deixo padrão as configurações restantes da Target. Tá aqui a Target Windows que eu acabei de configurar. Então, só um update aqui. Aqui no map eu não tenho nenhum volume ainda para mapear. Network ACL, eu posso dizer nesse caso quais são as interfaces, na verdade quais são os hosts que vão ter acesso à minha rede SAN, essa 10.10.1. Eu posso colocar uma rede, como também posso colocar um host, tá? Eu tenho lá o 10, nesse caso desse host aqui, o IP dele é 10.10.1.10. Então vou fazer aqui, por exemplo, só para vocês verem, o Windows Server 2008, e vou dizer que somente ele pode acessar, vou dar permissão somente a ele para acessar a minha SCSI no storage, ok?
update. Beleza. Se eu quiser configurar as outras informações, Network Configuration, como DNS, eu posso colocar também, tá? DNS e o Gateway, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer com que o meu storage tenha acesso à internet, que pode ser importante para aquele processo de atualização de firmware que eu mostrei no início do vídeo, ok? Então, beleza, botei DNS, dei lá embaixo as permissões para o Windows Server 2008, né, para ele acessar o storage. Então eu volto lá para a minha target SCSI, clico aqui em volumes, então voltando lá, antes de criar o volume, deixa eu voltar aqui a SCSI Targets. Autenticação não vou usar nenhuma, vou deixar padrão. Se eu quiser usar autenticação, boto username e password, certo? Mas vou deixar padrão. E tenho que dizer aqui, lógico, que Network SL, do Windows 2008, que ele tem acesso liberado ao storage, tá? Acesso liberado aos volumes que eu vou criar. Beleza, agora sim eu posso, aqui em volumes, posso criar meu novo volume group, tá? Meu nome grupo de volumes, que eu vou chamar aqui de dados. Vou marcar 190.73 GB de disco, que no caso é justamente aquele RAID 5 que eu criei, aquele array, né, arranjo de discos. Adicionar volume group. Ok? Então após isso eu venho em adicionar volume. Está lá meu volume group, né? Dados. E vou adicionar o meu novo volume. No caso, vou dizer aqui o tamanho que eu vou usar desse volume, certo? Daquele volume group. Eu vou dizer que eu vou usar todo o espaço em disco, que vai ser sistema de arquivos tipo iSCSI, para mim poder fazer associação lá ao LUM mapping, tá? Da target SCSI. E vou chamá-lo aqui também de dados, certo? E descrição aqui, dados, file server, Windows Server 2008. Só uma descrição. Create. Então eu posso voltar lá em SCSI Target, né? Veja que ele já criou, está todo verde, usando todo o espaço em disco, tá? Eu poderia criar um espaço menor, se eu quisesse. Eu poderia, no caso, criar vários volumes de dados, né? Um volume de dados para o Windows Server, um volume de dados para o Hyper-V, um volume de dados para o Exchange, né? Lógico, desde que eu tivesse espaço suficiente aí para fazer essa distribuição entre os meus servidores. Então eu venho aqui em SCSI Target, e vou fazer o mapeamento da LUM, ok? Vou mapear justamente dados file server, que é aquela LUM, que é aquele volume que eu criei. Está aqui o caminho da LUM, ok? Write through, né? E vou deixar aqui o bloco I/O, no caso, o tipo de transferência, tá? O modo de transferência, que é bloco I/O ou file I/O, ok? Então vou mapear. Depois de mapeado, eu posso desfazer esse mapeamento com a opção de um map, certo? Um map, no caso, para desmanchar esse mapeamento. Então, fazemos o mapeamento da LUM no Windows Server, né? O mapeamento ali do volume. Então, vocês vão ver que vai dar um erro, que inclusive eu vim identificar na criação desse vídeo, tá? Confesso. Então, por exemplo, se eu clicar em SCSI Initiation no Windows Server, ou no Linux, ou em qualquer outro servidor, e colocar o IP correto do storage, Quick Connect, ele vai dizer que não existe nenhuma target disponível para se conectar, ok? Apesar da target estar lá configurada, vocês estão vendo que está aqui, a LUM mapeada, tudo direitinho como eu criei.
Só que existe um problema. Você não pode configurar no OpenFiler esse nome de target, tá? Dessa forma. Eu coloquei OpenFiler Windows. Ele não aceita, ok? Se vocês forem ver, a nomenclatura é OpenFiler TSN ponto, e aí você pode colocar o nome da descrição que você quiser, ok? Então, por exemplo, eu vou criar um novo target QN, porque eu não quero usar dessa forma. Vou colocar aqui um novo target QN chamado Windows também, aqui, só que no final antes tem 2 pontos tsn.windows, ok? Vou botar Windows não, vou colocar storage para identificar. Pronto. Adiciono. Aí o que é que eu preciso fazer primeiro? Eu tenho que, como essa Windows não vai me servir, tá? Clico aqui em Change para ele me mostrar as configurações dessa target. Como ela não vai me servir, eu vou deletá-la. Só que para antes de deletar, eu tenho que fazer o seguinte: tenho que clicar no mapping e desmapear essa LUN, tá? Aproveitando para reforçar que você pode criar várias targets e mapear as LUNs, cada um com sua target. Por exemplo, você tem uma para Exchange, uma para Windows Server, uma para HPV, uma para SQL Server e assim vai, ok? Se eu tivesse, por exemplo, outros volumes criados aqui. Então eu volto lá para a Target Configurator. Agora sim eu posso deletar essa target que não me serve. Vou deletá-la. Agora vou usar a target que está com o nome, né, com a nomenclatura correta. Essa daqui, ó, 2 pontos TSN Storage. E vou mapear para ela, tá vendo? OpenFiler TSN Storage. Mapeei. Após mapear, volto aqui para o Windows Server e vamos tentar agora, né? Nada como fazer deixa eu limpar aqui, nada como um troubleshoot, né? Um suporte ao vivo no vídeo, tá? Ao mesmo tempo aqui aprendendo com vocês essa questão da nomenclatura que de fato eu não sabia. Então vamos colocar 10.10.1.1, que é o IP do storage, Quick Connection. Agora sim, ele se conectou ao storage, ok? Depois disso, ó, já está conectado. O IP aqui devidamente registrado. Aqui a target favorita, né? Ok. O volume devices eu vou colocar autoconfigure para ele configurar o volume. Beleza? Depois disso eu só ok. Vou lá no Disk Manager do Windows, né? Deixa eu entrar aqui Computer Manager. Deixa eu estender aqui essa tela. Entrando aqui no Computer Manager. Ao clicar em Disk Manager, vemos que há um disco disponível que está offline, que é justamente essa LUN, tá? Que é justamente essa LUN aqui do meu storage OpenFiler, que está mapeada nessa IQN aqui, nessa target OpenFiler TSN.storage, ok? Então já está devidamente configurado e aqui agora é só tocar o restante que vocês já conhecem, que aí no caso eu vou ativar o disco, deixar como online. E vou fazer o que? Vou criar inicializar o disco, né? Inicializar o disco 1, vou deixar como MBR mesmo, ok. GPT seria somente se eu tivesse discos com mais de 2 teras, ok. E aí, novo volume simples. Vou aproveitar todo o tamanho do disco, vou manter essa unidade aí, unidade E, e vou chamar o volume de dados. Formatação rápida, next e finish. Pronto. Depois que ele terminar de formatar, o disco vai estar disponível para o meu Windows Server, vai aparecer aqui a unidade E, e eu vou poder guardar os meus arquivos, guardar ali os meus dados. Se eu instalar um SQL Server, posso guardar meus bancos de dados aí também, ou se eu quiser guardar minhas máquinas virtuais do meu Hyper-V, né, armazená-las também nessa unidade, ok? Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo técnico tenha sido útil, que vocês possam criar essas histórias SQL com OpenFiler, que vocês possam aí fazer
criar ambientes com máquinas virtuais, mas lembrando que não pode ser aqueles ambientes muito críticos, né? Você pode, por exemplo, criar máquinas virtuais como file server, você pode criar máquinas virtuais com serviços de rede, DNS, DHCP, ou até mesmo Active Directory, e armazenar no OpenFiler, seja para VMware, seja para Hyper-V, tá? E até o próximo, se Deus quiser.